Então vamos orar ao Senhor, agradecer pelo dia, pelo tempo que o Senhor nos reservou juntos aqui para ministrar a sua palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, nós te bendizemos nesta tarde, quando abrimos a tua palavra e buscamos a tua presença, Senhor. Queremos, ó Pai, aprender um pouco mais daquilo que o Senhor tem a nos ensinar, através dos seus mandamentos, através dos teus princípios, Senhor. Nós agradecemos o tempo que o Senhor nos concedeu nessa semana que passou, uma semana difícil, uma semana muito dura. O Senhor conhece os nossos corações, sabe, Senhor, de todas as nossas lutas. Queremos também, Senhor, pedir mais uma vez que o Senhor tenha misericórdia deste mundo, tenha misericórdia daqueles que neste momento estão a sofrer devido à pandemia, às consequências, à doença, as consequências da dor, da dificuldade física, Senhor. Nós te pedimos, como tu és o médico dos médicos, o rei dos reis, o Senhor soberano, aquele que tudo pode, nós mais uma vez te clamamos que tenha piedade, misericórdia, Senhor, e poupa as vidas que estão nos hospitais, nas enfermarias, nas situações as mais calamitosas. Pedimos ao Pai misericórdia, pedimos ao Pai porque o Senhor nos ensinou a pedir. E nós te clamamos, Senhor, tem misericórdia do nosso país, Portugal, tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles que estão espalhados na face da terra e estão sucumbindo diante deste vírus terrível. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento, que quando nós nos apropriamos da tua palavra com mais especialidade, pedimos, ó Pai, que o teu Espírito Santo, iluminador, esclarecedor das mentes e dos corações, esteja a nos iluminar, a falar conosco, a usar o texto que foi inspirado por Ele mesmo, a fim de que muitos de nós sejamos aclarados, iluminados e despertados pelo Teu Espírito. Nós te agradecemos pela Tua misericórdia e assim te rogamos em Cristo. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos então à leitura do texto bíblico, que nos diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, para uma herança incorruptível, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em quem vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache
em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Portanto, essas são as palavras do apóstolo Pedro, e hoje nós vamos nos deter especialmente no versículo 6 e 7. Portanto, meus irmãos, temos observado que, como nós temos aprendido aqui, é uma bênção saber que Deus, em sua misericórdia, pode regenerar pessoas para que recebam a vida eterna. Como nós nos vamos deter aqui nesses dois últimos versículos lidos, quando encontramos então da parte do apóstolo Pedro temas que envolvem diretamente o processo da nossa preparação para o encontro com o nosso Senhor Jesus. O que nós falamos, que já temos dito, a respeito da nossa peregrinação. Quer dizer, o apóstolo Pedro vai inserir aqui algumas coisas novas dentro desse processo da nossa peregrinação espiritual. Vamos nos lembrar que os cristãos da Ásia Menor, eles estavam a experimentar muito sofrimento, porque estavam a ser perseguidos por causa da sua fé, da fé em Cristo. E, portanto, o apóstolo, embora tenha escrito que aqueles irmãos na fé estavam guardados e protegidos, foi o que nós vimos semana passada, no domingo, protegidos pelo poder de Deus, como aqui lemos, quanto à sua salvação, isto é, que eles seriam preservados até o último dia. Essa preservação não os isentava de passar por provações, passar por tentações, enquanto estivessem aqui a peregrinar, a caminhar e a se preparar. O verso 5 e a continuação, então, do verso 6, nos dizem assim, que mediante a fé estais guardados na virtude ou no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Então temos, como nós já adiantamos, já há tempos atrás, desde quando começamos, há um tema geral que nós demos o título de santificação debaixo do sofrimento, e hoje o nosso tema de hoje é alegria e tristeza na peregrinação da fé. Vou repetir. Alegria e tristeza na peregrinação da fé. Então, nós vamos encontrar alguns novos elementos aqui, novas situações que o apóstolo Pedro nos traz, enquanto estamos a peregrinar na fé aqui. Vamos ver, em primeiro lugar, Pedro acentua a manifestação de uma exultação pela salvação, quando ele diz assim, em que vós grandemente vos alegrais. Ora, ele está a falar sobre a preservação da nossa fé, de que esta fé será levada até o último dia, aqueles que foram eleitos por Deus, aqueles que foram escolhidos, eles salvos, eles estão então sendo guardados por Deus, miraculosamente. E então ele diz que é neste ponto, nesta situação, é nesta verdade, neste princípio, nessa fé que eles estão a se alegrar, eles podem se alegrar grandemente.
Na verdade, ele traz à tona esse sentimento de alegria, alegria pela preservação da fé. E por que não dizer da nossa fé, ou de todos aqueles que passam por um novo nascimento. O que surge em primeiro lugar, então, após a confiança e a fé no Senhor Jesus e a certeza da salvação, é o sentimento, um sentimento expressado por uma alegria exuberante. Veja que o apóstolo o apóstolo Pedro, ele está a introduzir uma realidade espiritual bem peculiar à fé cristã. Na verdade, irmãos, nós vivemos numa tensão na nossa vida entre o já e o ainda não, não é? O já e o ainda não. Enquanto peregrinamos, nós experimentamos duas realidades. Já estamos salvos, mas ainda esta salvação não foi concretizada completamente. Quer dizer, nós já estamos nas mãos de Cristo, mas ainda esta salvação não foi plenificada. Já estamos seguros de nossa eternidade, começamos a viver essa eternidade, mas essa eternidade apenas começou, porque ela vai se concretizar quando nós estivermos glorificados no novo céu e nova terra. Isso significa, então, que nós já estamos, mas ainda não completamente. E é isso que os apóstolos vão dizer, não somente nos escritos do apóstolo Pedro, mas também Paulo vai dizer isso, João também vai afirmar isto. Portanto, já podemos, neste tempo que se chama hoje, nos alegrar. Podemos nos exultar profundamente. Quando nós analisamos a palavra grandemente vos alegrais, essa mesma palavra, que na verdade no português é um termo longo, não é? Ela é usada pela primeira vez por Jesus Cristo nas bem-aventuranças. Quando o Senhor Jesus diz em Mateus capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Não é então uma alegria comum, não é um contentamento comum, ordinário, mas sim uma exultação. Quando o apóstolo Pedro diz assim, nisto exultais, não é? Exultar significa uma demonstração de um enorme prazer, de uma enorme alegria, muitas vezes traduzido por júbilo, na verdade, aquele alvoroço de regozijo. Esta ação divina em nós, por graça, deve nos levar a uma alegria exultante, coisa de não menos sentimento. Então, enquanto estamos caminhando, estamos no caminho, exultamos pela segurança que temos naquele que é o autor da salvação. Não poderemos ser esquecidos, não estamos perdidos, não estamos inseguros. Ninguém tomará as almas das mãos do Senhor, pois é Ele que as tem. Nos lembramos, por exemplo, das palavras do apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 34 e 39. Ele diz assim, versículo 8, capítulo 8, 39, 34 a 39. Romanos. Se você tem a Bíblia, procure, mas especialmente esteja atento. Eu estarei a ler. E diz assim, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação?
ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? E então o apóstolo continua, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, esta é a segurança que nada absolutamente pode nos separar do amor de Deus. Nisto exultais. Aqui queremos então enfatizar que esta afirmação é contra o pensamento, e isso é uma aplicação já de pronto. É uma afirmação que temos da palavra de Deus contra aquele pensamento de que o homem coopera na sua salvação eterna. A Bíblia contraria este pensamento e essa filosofia. E é uma filosofia evangélica atual nas igrejas. Pois se o ser humano tivesse a possibilidade de cooperar na sua salvação, já esse teria com certeza naufragado na sua fé. É impossível ao homem salvar-se a si mesmo. Se deixássemos ser conduzidos pelos nossos sentimentos e pelas nossas emoções, se deixássemos ser levados pela nossa fé humana, jamais seríamos capazes de sermos salvos. Esta salvação, então, é unicamente, diretamente promovida e preservada por Deus. Por isso, cabe aqui essa exultação e alegria do apóstolo. E cabe sim essa exultação espiritual, esse regozijo daqueles crentes, e por que não dizer, nós hoje também podemos fazer assim. Aqui queremos então, primeiramente, falar de modo muito pessoal. Há pessoas, por exemplo, que sabem do eterno plano de Deus para a salvação de todo aquele que confia nele. Mas muitos vivem em dúvida quanto à sua salvação pessoal. Não têm certeza, não têm segurança de que, por exemplo, ao morrerem, ao findarem o seu tempo aqui, será que estarei com o Senhor? Por vezes, a vida dessas pessoas, elas são traídas pela instabilidade das suas emoções. As pessoas que depositam a possibilidade da sua fé, através dela, encontrar-se com Deus, então, dependendo da sua instabilidade emocional ou a pressão das situações externas, por exemplo, problemas externos, ela vai questionar a sua fé. Quando os problemas se avolumam ou quando chega a passar por provações, alguém que esteja confiando nos seus esforços pessoais, em suas obras de caridade, nos seus atos moralistas, chegará ao desespero, com toda certeza. Ao desespero porque está inseguro quanto ao seu futuro. Os méritos que muitos se baseiam para dizer que são agradáveis a Deus, esses méritos são incapazes absolutamente de receber o olhar de Deus. Agora, uma aplicação um pouco mais ampla, quando nós estamos a falar desse assunto, da segurança e da alegria pela segurança. Há muitas mensagens hoje em dia que povoam as redes sociais e quantos pregadores que disseminam uma falsa noção de salvação. O que mais escutamos hoje são mensagens que colocam o homem no centro da vida. Muitas mensagens travestidas
de um ensino de prosperidade, prosperidade de fé, e outras vezes de mensagens motivacionais de autoajuda. Nós estamos cheios disso na internet, nós estamos cheios disso, recebemos todos os dias mensagens assim. Podem esses pregadores ou essas mensagens até mesmo usar a Deus e a pessoa de Jesus em seus ensinos. E por fim acabam indiretamente por dizer que Deus está ao nosso serviço. Diz essa gente que a salvação ela é conquistada através de muita fé e muita confiança. Como se essa fé e confiança fossem merecedoras de salvação. Que isso dependeria de cada um. Por isso dizem eles, quanto mais fé, mais salvação, quanto menos fé, perdição. Ora, como resultado desses fatos e como resultado desses ensinos, dessas doutrinas que vão entrando sorrateiramente debaixo das nossas portas, nas nossas famílias, nos nossos ouvidos, estes falsos ensinos, a alegria pela salvação, a exultação, ela se torna conveniente à situação que cada um passa. Por isso as pessoas são extremamente cheias de fervor, às vezes a beirar uma histeria, quando estão bem de vida e dizem que isto é uma bênção de Deus. Mas quando estão em situação precária, o fervor acaba por desaparecer, gerando desespero. Por quê? Vocês já pensaram sobre isso? Já pensamos sobre isso? Por que essa variação? Porque, na verdade, meus irmãos, essas pessoas, elas foram ensinadas a viver pensando que elas podem conquistar por si mesmas a salvação. E por isso vivem uma falsa alegria, uma falsa concepção de salvação. A frase usada, por exemplo, desde há muito tempo, aceitar a Cristo, passa a valer como se ela, ou se cada um pudesse aceitar Jesus, como se cada um tivesse a capacidade de estender as suas mãos para Ele, como se fossem capazes de o escolher quando quisessem e no momento que quisessem. Quando as pessoas estão a convidarem outras a irem a Jesus, estão a falar de uma realidade muito pobre. Se Deus tem algo a nos oferecer, se nós podemos conquistar a salvação, então o mérito é nosso e não de Cristo, e não de Deus. Essa mensagem, então, fica muito clara. Essa mensagem não é o Evangelho. Essa mensagem não é a mensagem da Bíblia. A mensagem do Santo Evangelho é a mensagem da incapacidade do ser humano em se salvar e o mérito total de Deus em buscar o perdido, em nos buscar, em estender Ele a sua mão. Por isso essa alegria exultante de Pedro. Por isso essa alegria indizível e cheia de glória. Portanto, quando nos falta o sentimento da exultação, e não é uma mera alegria, um mero sorriso, quando nos falta isso, é porque talvez, possivelmente estejamos a acreditar que somos capazes, por nós mesmos, de conquistar uma salvação eterna. E eu queria dizer que isso é um ledo engano. Mas agora Pedro nos diz, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Voltamos então agora à lembrança de que os cristãos da Ásia Menor estavam desanimados, desiludidos pelo sofrimento, pelo enfrentamento da morte todos os dias. A perseguição estava
às portas das suas casas, pois sem dúvida muitos familiares estavam a ser levados aos tribunais, sentenciados, porque apenas e tão somente acreditavam e depositavam a fé em Jesus Cristo. Portanto, em segundo lugar, ademais dessa alegria exuberante que acaba por envolver-nos na caminhada, e isso é muito importante para nós. Se há um sentimento de exultação, então, pela preservação da nossa vida nesse período, em segundo lugar, meus irmãos, agora entramos no outro lado da moeda da vida do cristão. O apóstolo diz que, sendo necessário, estejais por um pouco contristados, ou melhor, ou isto é, tristes com várias tentações. Enquanto peregrinamos, então, a exultação se expressa de maneira verdadeira, clara, mas também vivenciamos tantas vezes sentimentos de tristeza, de sofrimento, de dor, de pranto, que podemos chegar até mesmo a questionar a nossa fé quando passamos por esses sentimentos de instabilidade. Aqui percebemos que há um termo usado pelo escritor de modo bem interessante. Nós encontramos, por exemplo, a palavra ainda que agora importa. Podemos traduzir, por exemplo, esta frase como se for necessário. Isso nos dá a percepção de que o sofrimento fará sempre parte da natureza humana e do ser humano. No tempo da peregrinação da fé, enquanto vivemos aqui, esperando aquele dia definitivo, nós haveremos de passar sim por sofrimento e por tristezas. Essa é uma segunda manifestação do sentimento. Em primeiro lugar, é um sentimento de alegria, mas em segundo lugar, é um sentimento de tristeza. Tristeza porque nós nos deparamos com a fragilidade da vida física, com a tendência à nossa miséria todos os dias. Antes de continuar, então, quero fazer menção de um outro ensino falso que tem cometido muita gente. Gente que é cristã e gente que não é cristã. Existem, por exemplo, religiões, hoje em dia, que afirmam a possibilidade de uma pessoa deixar de sofrer. Até mesmo, por exemplo, nós encontramos frases de efeito como deixe de sofrer, creia em Deus. E a teologia da prosperidade, que é uma teologia evocada por uma tendência mais... uma tendência, na verdade, é um equívoco doutrinário, a teologia da prosperidade, que afirma que nós somos, dentro da confissão positiva da nossa fé, podemos todas as coisas, podemos conseguir todas as coisas. Então, essa teologia, esse ensino da prosperidade na religião, vai encantando e enfeitiçando as pessoas mais incautas a acreditarem nessa falsa doutrina. Quantos que, por exemplo, desembolsam imensas riquezas para deixarem de sofrer? Quantos investem suas vidas, por exemplo, em pessoas chamadas gurus espirituais para abandonarem a dor? Quantos são manipulados emocionalmente dentro de igrejas ou em grupos que ensinam, por exemplo, a famosa frase do Antigo Testamento que diz: você é cabeça e não é cauda. A dizer que, por exemplo, os que possuem fé em Deus são conquistadores, não passam por problemas e não passam por sofrimentos. Este é um grande e sério ensino e que muitos acabam por absorver como um estilo de vida. Parece-nos que esta mensagem deve ser de outro Jesus,
ou de outros apóstolos, ou de uma outra Bíblia. Porque Nosso Senhor, quando inicia o Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. Ou então ele continua a dizer: bem-aventurados os que choram, ou então bem-aventurados os que são perseguidos. Paulo, apóstolo, São Paulo, apóstolo, chegava a dizer: cumpro o que resta das aflições de Cristo. Ou que ensinava, por exemplo, o seu discípulo Timóteo, o pastor, o pai espiritual Timóteo, presbítero em Éfeso naquela época, não é? Ele ensinava a que Timóteo fosse sóbrio e suportasse as aflições. 1 Timóteo, ou desculpe, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Suporta as aflições, Timóteo, a fim de cumprir cabalmente o teu ministério. Portanto, sofrer não é um problema de falta de fé. Pelo contrário, percebemos o que Paulo dizia a Timóteo, que todos os que querem viver piedosamente em Cristo estariam a padecer perseguições, sofrimento. Isso está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Meu irmão, minha irmã, na fé, queremos viver piedosamente a fé verdadeira em Cristo? Estejamos certos de que nós iremos sofrer. O Senhor, certa feita, disse: todo aquele que deixa pai, mãe, irmãos, irmãs, por amor dele, teriam sim na eternidade múltiplos pais, mães, irmãos, filhos, mas poderiam padecer aqui. Mas a grande diferença é que o paradoxo, alegria e tristeza, então, enquanto nos mostra que podemos padecer, também exultamos. Enquanto contristados, vivemos essa alegria exuberante. Quando passamos pelas perdas, choramos, nos entristecemos, mas a alegria do Senhor é maior e mais exultante. Portanto, se é necessário passar por provações, por que não passá-las? Passar por elas. Pois a herança reservada nos céus é incomparavelmente mais gloriosa. Agora vamos olhar para o texto e encontramos mais um bocadinho dessa frase, desse versículo. Ele diz assim: estejais por um pouco sendo contristados por várias tentações. Vamos agora entender esse pouco. O que é este pouco? Estejais por um pouco sendo contristados. Esse pouco é pouco mesmo, porque segundo a Bíblia, ela não só ensina sobre o nosso tempo, mas sobre a eternidade. O nosso pouco tempo de vida aqui, como o Salmo 90 nos diz, se você quiser, leia o Salmo 90 e você verificará este versículo, no versículo 10, que diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Estamos tão preocupados, por exemplo, com 80 anos de vida, que passamos aqui e esquecemos que temos uma eternidade pela frente. O pouco que Pedro está a dizer aqui é o tempo de provação, de teste, de provas, de tentações. Esse tempo é indiscutivelmente ínfimo em relação à eternidade ao lado de Jesus Cristo. Estressamos-nos tanto por tão pouco. E muitos nem sequer estão pensando sobre o que lhes acontecerá
quando passarem a viver depois desta vida. Podemos, por exemplo, lutar contra a vida até, uma vida difícil, a miserabilidade da vida. Quantos que fazem isto? Podemos até despender tudo o que nós temos para gozar ainda esta vida terrena, a rejeitar a Cristo, mas em consequência, com certeza poderemos viver uma vida eterna de tormentos, longe de Deus, onde não haverá a presença da sua graça. Nós devemos tomar uma precaução, como nos diz o Salmo 90, versículo 11, que tudo passa rapidamente e nós voamos. Outro ponto ligado a essa frase é que podemos ser, neste pouco tempo, contristados por várias provações. O sofrimento, então, envolve a tentação. Podemos ser entristecidos por uma série de provas. Quando nós oramos o Pai Nosso, não sei se você já percebeu isso, nós sempre estamos a pedir que o Pai Nosso, Senhor, não nos deixes cair em tentação. O que é tentação, então? Vamos definir o que é tentação segundo este texto de 1 Pedro. Aqui, basicamente, tentação vem da palavra teste, prova. Uma tentação, então, neste ponto de Pedro, é um teste, é uma prova. Enquanto vivemos nossa fé, sempre seremos postos à prova. Quer dizer que poderemos ser tentados, sempre postos em xeque, sempre recebendo questões a respeito da nossa fé. Por que isso tem que acontecer com um cristão sincero? E aqui o próximo versículo explica claramente para nós. Pelo menos nós temos 3 explicações aqui a respeito dessa questão das tentações. Em primeiro lugar, somos postos à prova pelo próprio Senhor. Quando vamos aos evangelhos, nos lembramos, por exemplo, do jovem rico. A história conta que o Senhor estava a caminhar com os seus discípulos e um jovem que possuía muitas propriedades o busca para perguntar: Bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus então pergunta se ele era um religioso fiel. E ele responde dizendo que guardava todos os mandamentos. Portanto, naquele momento o Senhor Jesus disse ao jovem: Vai, então, vende tudo o que tens, dá aos pobres, segue-me e terás um tesouro no céu. O jovem rico acabou não passando nesse teste. E o texto nos diz que ele deixou irritado, triste e abandonou a caminhada com Jesus. Em segundo lugar, as tentações elas existem para purificar a nossa fé, para refinar a nossa fé, para nos despertar para Deus. Nos lembramos, por exemplo, das palavras do apóstolo Tiago, quando ele diz assim, em Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Os testes, por vezes, da parte do Senhor são duros, outras vezes são difíceis e quase outras vezes impossíveis de suportar. Mas o Senhor tem um propósito. Segundo o texto de Tiago, o propósito é paciência, perseverança, para nos levar a uma maturidade espiritual,
ao conhecimento profundo e íntimo de Deus. Isso significa que o sofrimento não é um meio de salvação, mas através do sofrimento nós podemos buscar mais a Deus, podemos ser despertados por Deus e podemos conhecê-lo mais profundamente. É verdade que em determinadas situações de profunda agonia, como o Senhor Jesus passou e como tantos seres humanos passam hoje em dia, acabamos tantas vezes nos tornando mais e mais parecidos com Jesus Cristo. Nos tornamos mais humanos, olhamos para as pessoas sem arrogância, sem soberba, sabendo que o sofrimento ele tem uma função pedagógica, disciplinar. O Senhor usa todas essas coisas para nos fazer chegar mais perto dele. Isso está registrado, por exemplo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 6, quando o apóstolo Paulo diz que em determinado momento da sua vida ele chegou a se desesperar porque passava por tentações e provações terríveis. Ora, em terceiro lugar, o verso 7 também nos diz e nos explica: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Isto é, o Senhor nos conhece, sabe das nossas lutas, e todas elas estão a ser consideradas por Ele. Quando o Senhor se revelar, como nos diz o texto, Ele receberá as nossas obras, as nossas dores, as nossas provas. Perceba o que ele nos diz aqui em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. E é muito claro isso, na perspectiva da eternidade. Diz o texto: e lhes enxugará, Apocalipse 21, versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Estejamos a aguardar que na sua revelação a nossa vida redunde no louvor ao Senhor. É verdade também que muitas religiões hoje em dia acusam a Deus de nos fazer passar por provações como um castigo dele. Sem dúvida alguma, devemos entender que problemas teremos e sempre teremos problemas. Também nós mesmos podemos criar os nossos problemas ou criar as nossas causas, as causas dos nossos problemas. Por exemplo, uma coisa muito trivial, por exemplo, sabendo que o fumo é causador de males físicos, por que então eu teria que me viciar como um fumante? A doença sempre está à porta quando não cuidamos devidamente da nossa saúde. Nesse caso, Deus não tem nada a ver com os efeitos da nossa vida insensata. Portanto, o sofrimento faz parte da nossa santificação, da nossa peregrinação. Vivemos esses sentimentos de alegria e tristeza de um modo muito paradoxal. E enquanto peregrinos nesse deserto da vida, o Senhor tem nossa vida nas suas mãos. Estejamos seguros, exultemos e nos alegremos, porque fomos comprados por um alto preço. Não desperdicemos os testes de Deus. Não murmuremos quando estivermos a passar por provas duras. Sejamos firmes nas tentações, nas provações, quando nossa fé for colocada à prova. Como passar por essas tentações? Como passar por esses testes de fé? Oração e meditação nas Escrituras Sagradas, porque aqui cremos que elas são a palavra de Deus. Além disso,
nós devemos também buscar, além da oração e da meditação, tomarmos parte com outros irmãos que estão a sofrer as mesmas lutas. O apóstolo Pedro, no final dessa carta, primeira carta de Pedro, ele diz no versículo 9 do capítulo 5, ele diz assim: certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão a se cumprir na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então, estamos cá a falar da igreja. Uma igreja formada por pessoas que estejam a passar pelos mesmos sofrimentos, porque são cristãos. E então a igreja se torna um hospital. Há muitos que pensam que a igreja é um museu de santarrões, mas o que Jesus nos ensina é compreendermos que a igreja é um hospital onde nós estamos a ser cuidados, amados, trabalhados e ajudando uns aos outros a nos curar das nossas provações. Assim, hoje, meus irmãos, nós pudemos mais um pouco, na carta do apóstolo Pedro, aprender a respeito desta peregrinação espiritual. Percebemos que é possível vivermos a nossa vida de fé agradecendo, exultando com alegria em Cristo, como aquele que conquistou as nossas vidas para a eternidade. Porém, vimos também que poderemos, enquanto cá estamos, passar por estes testes da nossa fé, a fim de que ela seja refinada, provações, duras provações. Mas a nossa oração é que Deus, por meio do seu Espírito Santo, ilumine a sua vida, a nossa vida, para que possamos ser sempre alertados pela palavra de Deus e nos voltarmos para Deus, para nosso Senhor Jesus Cristo. Se você está passando por provações, por perdas, por tristezas, não é hora de murmurar contra Deus. É o momento de buscá-lo. É o momento de se voltar para Cristo, na certeza que Ele tem nas suas mãos a sua vida. Que Deus te abençoe e eu queria terminar esse momento convidando você a que, depois de ter ouvido esta mensagem, você possa compartilhar com outras pessoas que possam estar passando por essa situação. Vamos ajudar-nos uns aos outros, principalmente neste tempo, quando nossa fé está sendo colocada em questão. Tantas vezes provações passam por nós, mas vamos nos alegrar. Alegremo-nos e exultemos. É isso que o Senhor nos diz. Não abandone a fé em Cristo. Busque-o. Esteja a ler a palavra de Deus. Esteja a buscá-lo em oração. E a você, talvez, que esteja ouvindo pela primeira vez, é o tempo de voltar-se para Cristo. Busque-o de todo o coração. Porque ele diz que aquele que o buscar de todo o coração, esse o encontrará. Deus te abençoe, uma boa semana e que o Senhor esteja conosco nesses próximos dias.